Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias com Nadine Soares. Bom dia, o Primeiro-Ministro regressa hoje ao Parlamento para um debate quinzenal depois de ter apresentado a versão final do PTRR. Numa apresentação durante a tarde, Luís Montenegro estabeleceu o prazo de 9 anos para cumprir o plano para responder aos danos das tempestades. 22 mil milhões de euros é o valor total do envelope financeiro de apoio. Entre as principais medidas destaca-se a criação de um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, além da intenção de se avançar com seguros obrigatórios nas habitações. No entanto, Luís Montenegro ressalva que o Estado não pode estar disponível para pagar tudo a todos e a toda a hora. Explica por isso que, para quem não conseguir pagar um seguro, vai ser criado um mecanismo de solidariedade. O que o Estado tem de fazer é ter um modelo legal que seja justo e que seja sustentado. E é isso que nós pretendemos com a criação deste fundo e com estas duas grandes linhas orientadoras que, repito, são a obrigatoriedade do seguro para a habitação, com coberturas suficientes e claras face a calamidades, e ao mesmo tempo um mecanismo público de apoio às pessoas que têm maior dificuldade económica para acederem integralmente ao objeto dessa obrigatoriedade. O plano, que vai ser coordenado pelo Ministro da Economia e da Coesão, juntamente com uma agência especializada. No PTRR está ainda previsto o reforço das redes elétricas e de abastecimento de água, bem como do armazenamento de energia, e há também medidas para as juntas de freguesia. O Governo promete entregar sistemas de comunicação, como por exemplo o Starlink ou telefones satélite, para funcionarem em caso de catástrofe. E somaram-se as medidas e as reações, somaram-se as reações a estas medidas. A oposição considera que o Governo se limitou a protagonizar mais o número de propaganda. É uma crítica transversal da esquerda à direita. No que toca a este plano, a oposição acusa o Governo de não ter novidades face ao que foi anunciado nos últimos meses. Miguel Viterbo Dias. Todos são unânimes em acusar o Governo de propaganda. Um plano que era para calendarizar o plano de fevereiro, que continua sem nenhuma calendarização. Ninguém pode levar a sério. E, portanto, se era para isto, não valia a pena manter-nos todos à espera, porque ele significa mais dívidas para as empresas, mais dívidas para as pessoas e recupera a lógica do Ministro da Coesão, que é: perderam a casa, perderam as coisas, façam o seguro. André Ventura, do Chega, diz que não há novidades. Já o PS, por Eurico Brilhante Dias, critica o falhanço na execução. É uma nova operação de marketing, empacotou de forma diferente muitas das coisas que já eram conhecidas, quando o problema central deste governo continua a ser executar. Todos nos lembramos, tivemos um plano de emergência e de transformação na saúde. Na educação, o Sr. Ministro da Educação apresentou um plano para reduzir o número de alunos sem aulas. Para os liberais, a agenda que quer modernizar o país é apenas cumprir o básico. O que o Governo está a apresentar como uma agenda transformadora são, no fundo, coisas que é óbvio que o Estado devia garantir. A gestão das florestas, a proteção civil, o Ciresp, a gestão dos bombeiros. Mariana Leitão, com o LIVRE, a pedir que se vá mais longe na questão dos seguros. Vão sobrecarregar as pessoas que podem não ter muita disponibilidade financeira para os pagar, e então entendemos que é necessário que haja um fundo estatal que possa apoiar essas pessoas de uma forma mutual. Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Já o PCP, por Alfredo Maia, acusa o Governo de fraude política. No fundamental, o que o Primeiro-Ministro veio a fazer foi reapresentar, agora de forma arrumada, um conjunto de medidas que têm sido apresentadas ao longo dos tempos. A reação dos partidos depois da apresentação da versão final do PTRR.
O jornalista Miguel Viterbo Dias com o essencial da reação dos partidos que, na sua maioria, acusam o Executivo de ter feito uma operação de propaganda e de marketing. Eduardo Cordeiro responde a Pedro Nuno Santos, diz que o antigo secretário-geral do PS falhou o alvo das críticas. Em causa estão declarações de Pedro Nuno Santos, feitas na semana passada de regresso ao Parlamento, quando atacou o que diz serem os estaticistas do PS, uma crítica que foi atribuída ao antigo amigo e colega de partido. Esta noite, o antigo Ministro do Ambiente, Eduardo Cordeiro, reagiu assim. O que Pedro Nuno Santos decidiu destacar na sua declaração de regresso ao Parlamento diz muito pouco aos portugueses, aos seus problemas. Estamos a ver uma fase em que os políticos devem concentrar as suas atenções realmente onde residem os problemas do país, especialmente no momento em que estamos a viver. Eu não sei a quem é que Pedro Nuno Santos se dirigia, aliás já li várias versões. Se por acaso se dirigia a mim, eu penso que falha o alvo. A resposta de Eduardo Cordeiro, num espaço de comentário no canal Now, criticou Pedro Nuno Santos pelo que decidiu destacar no momento de regresso ao Parlamento e reitera que este assunto diz muito pouco aos portugueses. Na atualidade internacional, Donald Trump considera que o rei Carlos III concorda consigo, com a sua perspectiva, com o presidente norte-americano em relação à derrota do Irão. É uma declaração num jantar de Estado oferecido na Casa Branca esta noite para homenagear o casal real britânico que está de visita. Donald Trump introduziu o tema geopolítico para falar da guerra no Médio Oriente. Sublinha que os Estados Unidos não permitirão que os iranianos desenvolvam armas nucleares e garantiu que o monarca concorda com esta posição. Estamos a fazer um trabalhinho no Médio Oriente neste momento, vocês devem saber, e estamos a fazê-lo muito bem. Derrotamos militarmente aquele oponente e nunca vamos deixar esse adversário, nunca. O Charles concorda comigo ainda mais do que eu, nunca os vamos deixar ter uma arma nuclear e eles sabem disso. Declarações de Donald Trump numa altura de alguma tensão diplomática entre os Estados Unidos e Reino Unido. O presidente norte-americano destacou a ligação eterna entre ambos os países. Neste jantar, Carlos III fez ainda referência ao tiroteio que aconteceu no fim de semana passado no jantar de correspondentes da Casa Branca, um monarca que elogiou Trump e a primeira-dama pela coragem e firmeza. Mais cedo ainda no Congresso, o rei Carlos III destacou a relação de longa data entre Washington e Londres, pediu que a administração norte-americana continue a apoiar a Ucrânia e na agenda de hoje tem um passeio marcado pelas ruas de Nova Iorque, onde vai homenagear as vítimas do 11 de setembro. Ainda na atualidade internacional, os Estados Unidos voltaram a pedir a Portugal para usar a base das Lajes, pedem luz verde para a passagem de 4 drones MQ-9 Reaper pela base nos Açores. Não é a primeira vez que estes drones norte-americanos passam por Portugal, aconteceu mesmo no início deste mês, no dia 2, este que é um equipamento que pode ser acionado à distância, tem 11 metros de comprimento e é apelidado de drone assassino. Segundo uma informação avançada pela SIC, o pedido de autorização estende-se até junho, e está a ser analisado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e também pela Autoridade Aeronáutica Nacional. E fechamos com o desporto. O Sporting recebe hoje o Tondela num jogo em atraso da jornada 26 do campeonato. Na divisão da partida, Rui Borges diz esperar um Tondela atrevido, audaz, algo que, de acordo com o técnico do Sporting, tem acontecido desde que o Tondela tem um novo treinador. Digo, uma equipa que está a precisar de pontos. Uma equipa que, apesar de tudo, com o seu novo treinador tem sido uma equipa até bastante audaz naquilo que é estratégia, é uma equipa que gosta e que tem tentado ganhar mais algum protagonismo naquilo que é o jogo, uma equipa que pressiona bastante alto até, em muitos momentos do jogo, que se expõe, essa audácia também é de relevar. Por isso é uma equipa que vai dar a vida pelos pontos, mas nós também temos que dar porque precisamos deles. Os comentários do treinador leonino Rui Borges na antevisão do jogo em atraso frente ao Tondela, a bola que começa a rolar às 8h15 da noite no estádio José Alvalade, pode acompanhar como sempre com relato e comentário aqui na Rádio Observador. É o ponto final neste jornal das 6 da manhã, mas para já deixe-se ficar porque já a seguir temos conferência de imprensa.